Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso Prosa com Café. Hoje nós continuamos aí esses trabalhos de fazer registros relacionados com a Escola Coronel Domingos Ferreira. Ela vai completar 110 anos, dia 14 de julho deste ano. Então tivemos aí desde o princípio, né, uma participação da Rádio TV Prima, também do Recordando o Passado, que é um quadro feito pelo Risca Maluf. Estamos aí com o trabalho de gravações do Wagner Brito, fotografias, e todos sob aí a maestria do Bruno, o Bruno que é o atual diretor da escola. Hoje estamos aqui com, pra gente, a dona Terezinha Ginefra, né, uma ex-professora, e também a filha dela, Maria Helena. Então, elas têm um histórico, a família Ginefra tem um histórico muito grande, muita relação aqui com essa escola. Então, vamos lá, dona Terezinha, olha, bem à vontade, bem tranquila, conta pra gente alguma coisa lá do princípio, né? Quando o seu João Ginefra era prefeito, foi quando a escola foi construída. E alguns detalhes sobre a construção, os portões, como eram as coisas naquele tempo. Então, a escola foi escolhida, puseram o primeiro nome nela foi do Coronel Domingos Ferreira, né? E foi feito na administração da prefeitura do João, né, Ginefra. E em 1914, setembro de 1914. E ali foi convidado aos professores disponíveis, né, que podiam lecionar. E minha mãe estava chegando naquela época, nesse ano, ela chegou, ela se casou com meu pai e ela ficou como participando do grupo de professoras na escola. Ela, a atual esposa, era, né, a atual esposa de João, que como é que se diz? Ainda não estava casado com ela, mas ela também foi nomeada professora da escola. E outras professoras conhecidas do povo. A dona Julieta Montera. Agora a dona Julieta Montera, que veio de Piracicaba e ficou aqui em Montemor, veio mocinha. E como Montemor não tinha ainda nada que pudesse, um hotel, assim, que ela pudesse ficar com uma residência para poder lecionar e tudo mais, o tio João acabou oferecendo para ela a casa onde ela ficou hospedada o resto da vida dela. Ela ficou em Montemor todo esse tempo, até se aposentar. E ela veio de Piracicaba. E tinha aquele grupo de professoras muito boas, né, competentes, tudo isso. E as crianças logo foram, né, os pais logo foram matriculando os filhos e foi indo para frente. E a escola foi tão boa, tão bem construída, tudo, que chamava a atenção do pessoal, né? Inclusive eu estava contando aqui dos moços que também o prefeito de Campinas estava na época construindo a escola Orozimbo Maia, ali na Avenida Andrade Neves, e veio visitar a nossa escola e ficou encantado com a nossa escola. Achou que estava muito bem construída, muito bonita.
e uma construção sólida. Estava contando também que os portões eles vieram importados da França, sabe? E realmente é uma construção muito boa, muito bem dividida. Depois foi acrescentado mais classes, tudo, né? Eles fizeram acrescentaram mais coisas, uma reforma ali do prézinho, né? Para a secretaria. Então essa foi mais ou menos o começo, né? Uhum. E ele colocou o nome, né, fez em homenagem ao Coronel Domingos Ferreira, que era sogro dele, na verdade, né? O Coronel Domingos Ferreira era sogro do tio João. E a primeira esposa faleceu, depois mais tarde, como ela falou, a tia Maria, que era a esposa dele, né? Que foi dar aula depois. Então, no momento que ela veio, eles ainda estavam, não tinham se casado, se casaram depois. Então, ele casou com a Isabel, que era filha do Coronel Domingos Ferreira, né? E ela depois morreu nos partos, né, mãe? Morreu num dos partos. E depois, mais tarde, ele se casou com a Dona Maria, que é a Maria Ribeiro de Nefta, que também foi uma das primeiras professoras lá da época do coronel, né? Da época da escola que foi inaugurada. É isso? Estou errada? Tá certo? Não, tá certo. Eu fiz um calendário uma vez, então eu fui pesquisar. Pessoas que deram nome para ruas, praças, rodovias, e entre esse pessoal estava lá os pais, né? Os seus pais. O Herculano Ginefra, que era praticamente o médico aqui, né, da época, e a Dona Carmela. Né? E então eu acabei conhecendo alguma coisa, né? Que eles deram nome para uma escola e para, acho que um posto de saúde lá no São Remo. São Remo, isso São Remo, Então eu sempre assim, me interessei, né, por essas histórias de maneira geral. Aqui, até a própria casa, que hoje está mais difícil, né, porque o tempo não permitiu. Até sugeri que a gente pudesse fazer alguma coisa ali do lado da praça, frente, mas né? Mas enfim, Maria Helena, você aí já a segunda geração, e infelizmente hoje não podemos ter mais uma, né, por algum motivo aí. Infelizmente as filhas não foi possível. Queriam, cada uma teve um compromisso e acabamos dando certo, que as três também estudaram no Coronel, né? Não só eu. E você como aluna, né, como filha da professora, como neta, né? Eu me senti até meio que importante, né? Porque era filha da professora. Então, falo que eu nunca tive medo de ir para a escola, né? Porque ia junto com a minha mãe, então ela que me alfabetizou, assim como alfabetizou tanta gente aqui, né? Na cidade, se a gente for contar nos dedos, né? Então eu tenho boas recordações, porque a gente cresceu dentro da escola, né? A escola era como se fosse uma extensão da casa da gente. A gente estava lá, se sentia bem, se sentia à vontade, então foi uma coisa bem gostosa, interessante, né? Hoje um pouco antes, né, de vir para cá, a Dona Maria Aparecida Estocco, ou Maria Barreu, ela e a filha produzem, né, algumas coisas lá no sítio, então elas vieram trazer essa bolachinha aí de canela. Também a Suzy, de última hora, né, que também colabora sempre junto aí com a gente, que também vive nas escolas aí trazendo os quitutes dela. Então a Dona Maria comentou que foi a primeira, a Dona Terezinha foi a primeira professora dela. E comentou também que da turma dela estava o saudoso Raj, né, que infelizmente aí nos deixou. Mas começou esse projeto aqui com a gente. Então, aos pouquinhos, né, a gente começa a ver as ligações, tantas ligações que a família Ginefra tem aí com a grande maioria da cidade, né? Então, Maria Helena, continue conosco. E faz uma perguntinha para a mamãe aí. Então, ela estava comentando aqui, né, que uma das coisas que ela participou lá da escola, né, a convite da Rita, a Rita de Paula, que foi uma das diretoras, né? Acho que ela que tem que contar, né? Que ela participou de um evento para angariar
um dinheiro para fazer a biblioteca da escola, não é isso, mãe? É. Então conte, a senhora que tem que contar. Então, na ocasião eles não tinham dinheiro para pagar essa reforma, né, para fazer a biblioteca. E então o jeito foi aceitar a proposta da empresa que lançou essa medida, assim, também para as crianças, né, desenvolverem bem, porque a criança que fizesse uma redação, a melhor redação seria premiada e ganharia R$3.000. E isso, quando elas ficaram sabendo disso. Na verdade, não era a criança, né? Poderia participar o professor, participar outras pessoas também, né? Então, ela veio me pedir para fazer, se eu podia fazer um trabalho sobre a escola desde o início e até o momento presente, né? Eu falei que eu ia fazer com boa vontade, mas que eu tinha medo de esquecer alguma coisa, de não saber alguma coisa também. E daí eu aceitei, fiz o trabalho e a escola foi premiada e ganhou, né, o dinheiro lá. E eles conseguiram, então, fazer a biblioteca que eles queriam. Todas as indicações que ela deu, né, com a história que ela escreveu, através disso aí, por meio dessa história, eles conseguiram arrecadar, ganhar o prêmio. Foi essa história que eu trouxe aqui, mas... Ela até trouxe, mas como é muito longa, pra gente ler vai ficar... mas é muito longa assim, porque aí eu falo alguns detalhes do ensino, né, porque as professoras, todos, né, porque também nós tivemos professores homens, todos colaboraram em todos os sentidos, principalmente na parte de saúde. A gente fazia até exame de vista. Lembra, Nelson? Porque era uma coisa assim muito... Oftalmológico. Como é que se diz? Dentista. O que eu não esqueço é o dentista. O Dr. Pico. Sabe, isso aí era um drama, porque as crianças se agarravam na carteira e não queriam ir. Quando chegava lá, né, na porta da sala, que tinha um vidrinho assim, ó. Chegava lá e abria e falava o nome da gente e já dava o arrepio. Dor de barriga. Precisava, né, ter muita paciência mesmo. E alguns até desistiam, tinha que conversar com os pais se continuavam ou não, mas porque era um benefício para eles, né? Então eu estou falando dessa parte do dentista também, que fazia parte da saúde, né? O exame de vista, o dentista, a distribuição do flúor. Não sei se você pegou esse tempo do flúor. Sim. O flúor era para prevenir as cáries, né? Então, era distribuído em copinhos para as crianças, de carteira em carteira. Cada um recebia seu copinho. Então, aí a professora dava um sinal, falava, agora todo mundo pode colocar o flúor na boca. Era meio assim... tinha que ter paciência, né? Vamos falar a verdade. Porque, não era uma Coca-Cola, né? Porque criança é criança, né? Então, pronto, às vezes não dava certo, né? Cuspia, né? A senhora deve ter tido muitos alunos, né? Assim, desses mais que dão mais trabalho, né? Eu tive muitos alunos mesmo e, assim... Depois, eu gostava muito de criança também, né? E as lições também, eu tomava as lições na cartilha, porque eles vinham... Eu queria ver se eles estavam mesmo conseguindo ler, então tinha que também dar mandar ler em outros lugares, como uma outra cartilha, então uma outra liçãozinha qualquer. E com isso eu peguei muito piolho, posso falar isso? Pode! Peguei umas 3 vezes eu peguei o piolho, porque eu ficava inclinada com a cabecinha da criança, né, porque eu tomava na minha mesa a leitura. Então, eu encostava a minha cabeça na cabecinha deles, né?
e com isso acontecia. Então, mas aí vinha essa parte também que era uma coisa comum na escola, o pior, né? A gente podia indicar, assim, pedir para comunicar com a mãe, para ela fazer um exame pelo menos umas 2 vezes por semana, né, ou todo dia, na cabecinha da criança. E algumas não tinham muita paciência, então uma delas raspou toda a cabeça da menininha e ela passou o resto do ano com um lencinho na cabeça, que por sinal ela era muito bonitinha, tinha um rostinho redondo e o lencinho ficou assim muito bem nela. Chamava Silvia, até me lembro tão bem dela, muito, muito bonitinha. E eu estava também contando para o radinho das crianças que choravam muito para entrar na primeira série, né? Na escola, porque muitas não tinham não faziam aquele prézinho. E na época tinha o prézinho, mas algumas não frequentavam. E as crianças que vinham no sítio, às vezes de manhã, vinham sem agasalho, tinha a campanha do agasalho na escola. Então, deixa eu falar primeiro da saúde, né? Que é isso que a gente fazia. Então, as aulas de ginástica, eu e mais uma colega tivemos que frequentar um curso durante 15 dias em Campinas de ginástica, né? Educação física, para poder depois dar aula de educação física, uma aula bem completa, desde o plano de aula, tudo, né? E que a ginástica era muito importante, e tinha que acrescentar até no diário que a gente fazia as aulas de ginástica. Coisinha fácil, né? Respiração, flexão dos braços, das pernas, brincar de roda, uma corrida, um jogo. E então era muito assim animada a aula e fazia muito bem para as crianças, né? E as lições, não sei se eu devo falar assim muito detalhado, né? Não sei se como é que você acha. Eu punha a lição na lousa, eu gostava muito de desenhar, então eu desenhava e eles se interessavam muito pelos desenhos, né? Principalmente as meninas, porque eu inventava umas histórias de princesa, de príncipe, de castelo, porque eu gostava de desenhar. E chamava a atenção deles, né? Então eu tomava a leitura, depois quando eles iam sentar, eles já copiavam a lição da lousa. Dá uma olhada. E depois eles faziam a cópia direitinho. Isso desenvolvia a escrita, entende? Isso era muito bom, porque tinha escrita. E o que mais que eu ia falar? Que também tinha os recursos, né? Que eram os jogos que a gente punha na lousa para brincar com eles, para ver quem estava lendo. Enchia uma árvore, em vez de folhas, enchia a árvore com palavrinhas, mas com letra de forma. A gente falava letra de forma para as crianças e explicava por quê. Então, chamava muita atenção, muita criança gostava dos jogos, né? Outras ficavam meio assustadinhas. Tinha lá que chorava porque... Vamos contar como é que eram os jogos, né? Então, a árvore era uma árvore grande, com os galhos, né? Um deles. E tinha um lago em volta, né? Era um rio que ficava embaixo da árvore, assim, e a árvore com os galhos, só galhos, não tinha folhas. Cada galho tinha as palavrinhas, né? As palavrinhas com letra de forma. R intercalado, por exemplo, crá. Então, se a lição fosse, a lição, por exemplo, a Mariana está falando do R intercalado, seria cravo, seria prato, mas tudo facinho para começar assim, né? Depois entrava mais nos lugares, tudo junto. Então, quem ia sentava assim, tinha 2 galhos, um para lá, outro para cá, cada um de um lado, e as meninas de um lado, os menininhos do outro lado. E quem lia tudo, ficava sentada nos galhos, observando os outros, que eu desenhava bonequinha lá quando era menina, com sainha, tudo bonitinho.
Mas tudo desenho pedagógico para facilitar o meu trabalho, porque se eu fosse fazer nos mínimos detalhes não dava tempo. Né? E o diretor ficava passando, o Wilson ficava passando no corredor, observando o horário que estava no canto da lousa, da onde ele enxergava através da porta que tinha um vidrinho assim, de forma de losango. Você deve lembrar. Janelinha. Olha, ele era exigente, viu? Então, era assim, muito interessante observar, mesmo na distribuição, falando da parte de saúde, aquela hora de distribuição da sopa escolar, nas professoras é que distribuíam, assim, para as fileiras, né? Formavam as fileiras e as professoras distribuíam. Era uma colaboração da gente, entende? E a gente fazia aquilo com prazer, né? Mas teve um dia que eu fiquei corrigindo os ditados na classe e demorei um pouquinho para descer, para ir até a cozinha ajudar. Era meu dia também de dar sopa. Não. Era meu dia de dar sopa. E ele, de repente, eu tinha fechado a porta da classe, de repente ele abriu a porta da sala e falou assim: Dona Terezinha, a senhora escutou o sinal do recreio, a sopa está sendo distribuída. Ele falou com muita delicadeza e muito educado, tudo, mas chamou minha atenção. Eu falei: olha, seu Wilson, demorei porque eu estava acabando de corrigir essa fileira aqui, os ditados, mas eu já vou indo. Saí imediatamente, desci para dar, eu estava errada, né? Porque eu queria corrigir ali, né? Bom, e nesse jogo, voltando a falar do jogo, eu fazia as meninas, por exemplo, quem ganhasse, né, as menininhas ficavam no galho lá da árvore, os meninos também, quem ganhasse, ficavam no outro galho. E quem perdesse... Eu não podia ter feito isso, mas eu... Né? Quem perdesse caía dentro do rio, e dentro do rio eu desenhava só umas cabeças de jacaré. Então, jacaré com a boca aberta e todos aqueles espinhos dele assim. O resto eu não desenhava, porque era difícil desenhar jacaré, mas coberto com água. E tinha um menininho que chorava quando ia chegando a vez dele, porque eu ia chamando pelo lugar que ficava na carteira, né? Na fileira. Ele veio, ele chorava muito, falou assim: eu não quero ir lá no jogo, porque eu tenho medo. Eu falei: não vai acontecer nada, mas eu não vou. Se você não quer ir, você não vai, não pode parar de chorar, porque não vai, não é obrigado a ir. Você só vai observar até você acostumar. Daí ele se acostumou e foi gostando até da brincadeira. Além dessa, daí tinha outro que era o castelo, porque era assim, o príncipe no cavalo, eu adoro essa daí, né? A Marilena gostava muito das minhas coisas, das minhas invenções. Então aí tinha eu vou contar só esse, estou sendo... Não, pode ficar à vontade. Posso falar à vontade? Pode. Tinha outro jogo que eu desenhava assim, era um barranco no meio, atravessando o mar, imagina se era possível. Um lago, assim, a lousa inteira era o mar. E tinha, de um lado para o outro, uma ponte cheia de obstáculos. No final da ponte tinha o castelo, as torres, tudo. Na porta do castelo tinha o príncipe e tinha a princesa. Também olha um pouco se era possível. Não, era a princesa ficava lá e o príncipe estava no cavalo. E o cavalo tinha que pular os obstáculos para conseguir chegar até a princesa. E cada obstáculo era também uma palavra difícil, que, né, com algum assim. M antes do P e do B, sei lá, e a gente tinha que ler aquela palavra e pulava, por exemplo, o espinheiro, né? Então o cavalo vinha, tinha que ler lá a palavra, pulava o espinheiro. Aí o cavalo andava mais um pouco, lá tinha uma fogueira que saía do meio do negócio lá. Aí tinha que ler as palavras que estavam lá para poder pular aquela fogueira e até chegar no castelo, né? Então era uma competição também, todo mundo queria chegar até o castelo. E quem chegasse no castelo, se fosse menina, casava com o príncipe. Então, o príncipe ia ficar com diversas esposas, né? Porque as meninas eram danadas também, eram muito inteligentes, muito vivas, uma belezinha, eu adorava, porque era uma coisa tão bonitinha mesmo. Então, eu acho que a criatividade naquela época, né, dos professores
Tasca, né? E também, como é que se diz? A gente colaborava mesmo com a mudança do ensino, depois que foi ficando mais esquisito. Por exemplo, né, eu dava o exemplo da Terra, né, que a Terra, na aula de ciências, isso aí, que a Terra era redonda, tudo. Mas para motivar essa aula, depois, no final da aula, eu dava um cantinho para elas. A primeira parte era para divertir mais as crianças. A segunda parte eu já entrava no assunto da parte das ciências mesmo, que a Terra era redonda. E que ela tinha os movimentos, né? Então, isso era difícil para a primeira série, mas eles acertavam e eu dava provinha e eles faziam direitinho. O movimento de rotação e de translação. Então, eu tinha um cantinho que motivava essa aula. O cantinho era muito bonitinho também. Mas... Eu lembro de outros. Eu lembro do Dom Manuel, né? Que era o descobrimento do Brasil. Dom Manuel... o descobrimento do Brasil, na aula de história, que eu dava também as noções, né? Então, eu contava a história primeiro, né? Que em Portugal tinha uma escola muito importante, a escola de Sagres, mas o que era importante e difícil eu contava para como é que se diz? Elucidar. Para eles conhecerem bem, mas não que eu fosse obrigar a estudar essa parte mais difícil. Então, só para eles poderem pegar bem o início da história. Então, Portugal ensinava, tinha a escola de Sagres que ensinava os moços, né, interessados a fazer os navios, as caravelas, né, descobrimento das terras. Eles viajavam muito para o Oriente, para a Índia, para trazer as especiarias, aquelas pimentas do reino e cravo, canela. Bom, então, o que acontece? Então, Cabral, a escola, chamava Escola de Sagres, e os navios eram muito fortes, muito firmes, bem seguros até, grandes, né, para atravessar o oceano, né? E então, eles convidaram, mas eu estou melhor não contar essa parte. O Pedro Álvares Cabral, que foi o comandante, né, das caravelas. Aí eles chegaram no Brasil e aquela história da descoberta do Brasil, que descobriram em primeiro lugar o Monte Pascoal na Bahia, né? E depois, quando eles desembarcaram, eles viram os índios todos curiosos ali, vendo quem estava chegando. Uma gente toda muito diferente deles, né? Os portugueses trouxeram também muitas novidades, inclusive tinha galinhas dentro do navio, muitas galinhas, mas então eles tomaram posse da terra e principalmente através da primeira missa, né, do Frei Henrique de Coimbra, e depois a primeira missa foi celebrada foi assim, numa clareira que eles improvisaram assim, com a ajuda dos índios que na ocasião eram mansos, vamos dizer assim, né? Me falta a palavra certa. Mas não eram civilizados, claro, mas eram hospitaleiros. Amistosos, né? Amistosos, exatamente. Então, mas mesmo assim, os portugueses foram enfrentando todas as dificuldades. Aí um escrivão da comitiva lá, que era Pedro Vaz de Caminha, né? Ele foi e escreveu a carta para o rei de Portugal, contando a terra maravilhosa que eles tinham descoberto.
e falando que dava a impressão que tudo que se plantasse aqui nessa terra, tudo daria certo, né? Bom, nós chegamos nisso por causa da musiquinha, não é? Então, para motivar essa aula, tinha uma musiquinha assim. Eu posso cantar? Pode. Era assim. Dom Manuel era o rei de Portugal. Então, é ele que tinha fundado a escola dos navios abissários, né? Então, era assim. Dom Manuel o Venturoso era o rei de Portugal. Escolheu para ir às Índias Pedro Álvares Cabral, navegando até que um dia novas terras avistou. E num porto de alegria bem seguro ele ancorou. Ai, 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 era 22 de abril. E Cabral aqui chegando descobriu nosso Brasil. Aí torna a repetir. Depois Frei Henrique de Coimbra uma carta ao rei mandou para falar da nossa terra. É muito comprida a letra. Para falar da nossa terra, agora eu esqueci. Deu um branco. Uma carta ao rei. E essa carta ao rei mandou. Então, até aí, para as crianças verem como é que podia uma pessoa estrangeira chegar numa terra tão longe, tão desconhecida, já pensou, né? E longe dos amigos e tudo, para eles era o fim do mundo quase, né? E, no entanto, eles encararam tão bem. Aí a gente aproveitava, dar muitas lições, inclusive as de moral, as de moral, né? Para isso eles tiveram muita fibra, eram homens corajosos, eram homens assim, com muita capacidade para enfrentar tantos obstáculos, né? Enfrentar uma viagem daquelas, né? Não era brincadeira, tinha que evitar as calmarias. Até foi por isso também que eu esqueci de dizer, que eu expliquei isso para as crianças, mas não tinha no cantinho essa parte. Que quando eles vinham de Portugal, tinha uma parte, quando passavam pelo norte da África, pelo oeste da África, que dava para o nosso lado, aquele para o Brasil, tinha uma calmaria, que como os navios eram movidos pelo vento, né? Então, outra coisa que eles ficaram sabendo, que os navios andavam porque eram movidos pelo vento. Se não tivesse vento, não andava, parava. O lugar que eles paravam chamava-se calmaria. Ficava numa calmaria que demorava para passar, para chegar aos ventos. Então, a gente conseguia prender a atenção da criança com as histórias assim, entende? Porque mesmo que fosse meio puxado para elas, porque eram pequenininhas, 7 anos, né? Era muito, muito bom pelo conhecimento, né? Que muitos deles pegavam com facilidade, não é porque só tinha 7 anos, eram crianças muito inteligentes, muito vivas que pegavam. Mas isso daí não fazia parte do ensino. Eu dava só para dizer que o Brasil foi descoberto dessa maneira porque eles se afastaram desse lugar onde tinha muita calmaria e foram chegando perto do Brasil. À medida que eles foram chegando perto do Brasil, eles começaram a ver sinais de terra, que eram passarinhos, pedaços de planta jogados assim no mar, e eles foram se aproximando. Então, era uma aula assim bem que a gente procurava motivar bastante. Eu vou mostrar outras coisas aqui, né? Já que nós estamos falando da escola, né? Não. Olha aqui, ó. Isso aqui é a turma dela, Nelson. Da quarta série. Ó. Tá vendo? E ela tá sentadinha. Eu tô... Aqui, ó. Tô sem óculos. Então, é bem a carinha mesma, né? Né? E aqui a professora, que era minha tia, tia Maria. Essa é a tia Maria, que era a esposa do tio João, depois, né? A segunda esposa, no caso, né? E esse aqui era o diretor, seu Benedito Carlos Freire. E ele era assim, meio avançado também para a época dele.
Então ele queria organizar ele chegou a organizar um pessoal para fazer assim, uma brincadeira. Ele conseguiu formar uma turma de escoteiros, até que os pais colaboraram com os uniformes, cada pai comprou o uniforme para as crianças. Então, Esse aqui é a minha avó, ó. essa aqui é a escola já de quando a mamãe chegou, né? Essa aqui é bem na época da inauguração lá do Coronel Domingos Ferreira, né? Então tá ela aqui, os alunos e o diretor lá do outro lado, que eu não sei o nome, não sei se é o nome. Não tem nada escrito aqui, infelizmente. Então, quando ela falou do seu Wilson, o seu Wilson, ele era diretor quando eu entrei aqui na escola, e a esposa dele, a dona Eli, foi a minha primeira professora. Foi em 1963. Era muito boa. Nossa, um amor. Então, me veio essa recordação. Bem bravo, né? Depois eu vou pedir, né, para que essas fotos sejam colocadas, possam ser inseridas aí na gravação, né? E a gente informa um pouquinho, porque uma dessas daqui, eu já notei que esse aqui é o Zé Cabreiro. Ah, é? Esse de roupa preta. O Zé Cabreiro? Zé Cabreiro. O Zezinho. Zezinho. Que eu vi uma vez essa foto. Ela tem o nome de todo mundo, eu acho, na foto, num outro lugar também. Ela pode passar para você, né? Olha aqui também, aqui tem uma outra que tá o meu tio. Circulaninho aqui, não, é? Circulaninho, meu irmão que tinha saído do ginásio, estava sem. Então esse do meio do terno branco é o mesmo daqui? É o mesmo daqui. O seu Benedito Carlos. Então, porque a pose dele era essa, de braço cruzado. Porque tem uma fotografia aqui na praça que a dona Sara era criancinha. E ele está do mesmo jeitão, de braço cruzado assim. Então já era aí o jeitão, o tipão dele era esse meu de braço cruzado. Esse aqui já é bem mais recente. É uma festa junina, né? Que a gente fazia as festas juninas, né? Então tá o Roberto, meu irmão, tocando violão aqui e a meninada cantando. Tudo na e daqui aqui, a pouco vamos ter a festa junina, né? Minha avó e meu avô, né? Mas já que você falou deles. Sim, então, essa foto foi que eu coloquei naquele calendário. Naquele calendário. Eu tenho o calendário até hoje. A foto do casamento. Que bom. Eu tenho guardado lá o calendário. E esse aqui olha aqui, ó. É o convite da festa do centenário. Do centenário, Então, nós participamos aí nessa fase, né? Eu me lembro que o Risca estava junto também. Foi aí, o saudoso São Nazário estava com a gente também, né, quando fez os 100 anos. E me diga uma coisa, nessa época já existiam as escolas rurais. Já tinham, porque de acordo com o que o pessoal me conta, eles faziam lá a primeira e segunda série nas escolas rurais, onde juntava todo mundo, né, numa mesma sala. E isso eu digo porque o Taio comentou alguma coisa assim, né, que ele era lá da Escola Matinho, se não me engano, e tinha Bom Sucesso, tinha várias, né, lá da Casa Branca, e ali o Sobradinho também. Então parece que primeira e segunda séries eram feitas lá na área rural. E depois eles vinham aqui para o grupo escolar, para completar. É muito legal. E os professores que iam fazer os exames finais. Os professores do Coronel iam para as escolas rurais fazer o exame final para passagem de ano, né, para promoverem. É muito interessante, né? E na época eles iam fazendo o transporte de professoras, né? De charrete, às vezes de táxi, né? Nossa. A irmã dela ia a cavalo. A Lourdes, minha irmã, foi na escola do Arthur Bueno.
sabe, o pai, avô do Dirceu, que tem um bar aí. Dirceu Monteiro. Uhum. E então a escola era lá, porque era uma das escolas rurais, né? E eu me lembro tão bem, o seu Arthur era muito bom, ele vinha a cavalo buscar a Lourdes, ou então vinha muitas vezes de trole. E a Lourdes às vezes me levava também. Eu era menina, tinha uns 7, 8 anos, eu gostava de ir ver as outras crianças, né? E teve uma vez que os cavalos caíram. Eu não me lembro se eram 2 cavalos. Não, era um cavalo e eu tinha do seu Arthur, que está meio assim na minha cabeça, eu era muito nova. Mas ele caiu no chão, não sei o que aconteceu com ele, que ele não queria levantar. E daí o seu Arthur, ele estava sozinho, né, em plena estrada, assim, para poder acudir, né? Mas ele conseguiu fazer o cavalo levantar e depois continuamos a viagem. Em vez de voltar embora para cá, né? Fomos até lá. E era um lugar assim onde também a gente via muita coisa diferente. Inclusive eu vi eles marcarem o gado. E, ai, que coisa mais triste eu achei. Aquela fumaça, né? Aquele cheiro de carne assada. Aquele cheiro de carne assada com o boi vivo, assim, meu Deus do céu, coitadinho do boi, né? Mas era um ferro, assim, com a letra, com a inicial, né, do dono. E eles marcavam, assim. Eu fiquei horrorizada. Eu era criança, e aquilo me marcou muito, porque a gente gostava muito de animal, né? Então tem a gente... As recordações, né? Tem as recordações dos alunos que ela falou, né? Como você disse, tem o aluno que não queria ir para a escola, que daí tinha um deles que o pai tinha que ir junto e ficou um bom tempo sentado, assistindo aula, sendo alfabetizado de novo, para poder... Mas conte uma coisa, que está na nossa equipe aqui, o Risca era um bom menino? Muito bonzinho, mas como ele era muito vivo, né? Ele não conseguia ficar quieto, entende? Então, ele era vivo demais. Então eu tive que tomar essa medida de pôr a carteira perto de mim, porque assim eu controlava um pouco, né? Mas era bom aluno, sim. Ele e o Raginho, os dois foram meus alunos. Já que eu fui citado, eu tenho direito de resposta. A lei da imprensa, sim, quando é citado, pode responder. Só sei que a senhora teve muita paciência comigo, viu, dona Terezinha? Quero agradecer a senhora por tudo. Não, imagine, viu? Filho, imagine. Foi um prazer dar aula. Eu era Peralta, mas eu era educadinho. Muito educado. Nossa, e hoje mentiroso. Muito não. Eu vou sair da gravação aqui, porque eu fui citado, só vim deixar um abraço para a senhora, viu, dona Terezinha? Muito obrigado. Mas é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer. É um bom menino, né? Um bom menino, nem fale, nossa. Dona Terezinha. Quero muito bem ele, as irmãs, a família toda. A Terezinha era muito minha amiga, a mãe dele. A Terezinha era um amor. Dava lá uma mulher perfeita. Berinjela recheadas. Tinha toda essa história, né? Bala. Bala não era da tiro, não. Era bala mesmo. Bala paulista, aquela paulista. Nossa, difícil de fazer, né? Meu Deus. Viu, nós estamos aí, já aproximando do fim da nossa conversa. Então, será que eu falei muito? Não, até que falou pouco. Passe uma mensagem aí, né, para essa turma mais jovem, né, a Maria Helena, os netos da Maria Helena, esses que vão chegar, né, passe uma mensagem aí de otimismo, né, e como é gostoso a gente lembrar, né, a gente ter essa saudade gostosa. Nem sabe, né? Então, eu espero que essa geração que está aqui hoje, que outras que virão também, né, aproveitem a vida, assim, nesse sentido de fazer todo o bem que puderem, fazerem todo o esforço que puderem desenvolver
porque vale a pena, né? A vida vale a pena. Ela tem que ser vivida de qualquer maneira. Então, que se entusiasmem, que procurem todos os meios acessíveis, principalmente nesse momento de tanta modernidade, de tanta descoberta e tanta coisa bonita que está aparecendo aí. Que eles aproveitem esse espaço para poder melhorar cada vez mais, para serem bons, no começo para serem bons pais de família, para serem bons profissionais no serviço deles que fizerem, enfim, para serem pessoas dignas de todo o respeito, principalmente que sejam pessoas assim bem íntegras, né? De bom caráter, de boa formação, que não esquecerem a vida religiosa também, que eu aproveito para falar, para que Deus está em primeiro lugar, né? Pedindo a ajuda de Deus, as bênçãos dele, a proteção, que tudo dá certo e à medida do nosso esforço, Deus vai vendo, vai acompanhando e vai continuando nos abençoar e abrindo o caminho para todos, né? E como eu não tenho o dom da palavra, eu fiz o possível, porque eu fico também emocionada também, e desejo para todos, então... Fé em Deus e pé na tábua, como dizia antigamente, né? É isso mesmo, então, fé em Deus e pé na tábua. Então, agradecemos muito, né? agradecemos Estudar, muito, né? Sim, agradecemos muito aí a Maria Helena por ter aí feito essa, né? Até que deu certo, né? Mas fomos persistentes, mas deu certo. Então, Maria Helena, você agora, né, com aí a geração que veio depois, né? O que você deixa pra gente aqui? Então, isso que completando o que ela falou, né? Eu acho que aproveitar essa oportunidade da educação, do estudo, né? Que através do estudo é que a gente consegue alcançar os nossos sonhos, né? Quanto mais a gente tiver de conhecimento, melhor pra gente seguir essa vida, né? Fica bem mais fácil, né? Então é isso. Então, já que ela falou do estudo, eu lembrei de uma coisa. Eu estou meio sem saber se devo fazer isso ou não. Eu compus uma musiquinha, porque eu também fazia parte, ensinei uns tempos o Orfeão, mas na época eu ajudava. Então tinha uma música popular chamada Quantação. Vocês, essa geração aqui não conheceu. Mas era uma gracinha a música Era um moço que tinha diversas namoradas, né? Então, era muito bonitinha a música. Mas eu adaptei, então, as letras do estudante para a música para as minhas letras. Posso cantar? Pode. Posso? Agora eu vou dar uma de artista. Fazendo falta um violão. A Helena toca violão. O Risca toca violão. O Lemão também. Quem? Toca cavaquinho. Né? Ópera. Agora, aquele ali só toca surdo, ele toca surdo embora. Né? Então, a musiquinha é assim. Você quer... A música mesmo era Quantação, são 3, são 4, 5, mas eu não vou cantar a música porque com as letras certas, eu vou cantar a paródia, né, que eu fiz. Você quer saber um segredinho? Venha cá que eu quero lhe contar. Para ser um bom brasileirinho, é preciso ter vontade de estudar. E é no estudo que você fica sabendo o segredinho de tudo. Quantas vezes você perde a paciência e resolve todos os livros deixar, mas compreende que a vida é uma ciência
e para ela temos que nos preparar. E é no estudo que você fica sabendo o segredinho de tudo. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bem, então, muito agradecido mais uma vez. Foi muito bom de ter essa conversa aqui. Desculpe se eu Esse nosso cafezinho aqui, agora nós vamos, né? Degustar. Vamos degustar isso aí, ó. Tem aquele bolo ali. Aquele bolo está dando um sorriso aqui para mim. Então vamos lá. Então, mais uma prosa com café concluída aqui com a gente. Agradecendo aí a todos. Vamos lá, com fé em Deus e pé na tábua.